Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento do Congresso Nacional de Arquitetura e Engenharia de Dados. Meu nome é Eduardo e vou falar para vocês sobre como implementar DataOps na Google Cloud Platform. Então, agradeço a oportunidade pelo Roberto e todo o time do Congresso em estar presente e dividir vocês essa experiência de como implementar a solução. Vamos então seguir aqui com vocês. Então, apresentando meu nome é Eduardo, né, depois eu vou falar mais detalhes no final do evento sobre um pouco sobre o que eu faço, mas estou aqui representando a Data Lakers e o entusiasmo de DataOps. Então, quero compartilhar com vocês alguns conceitos como a gente trabalha hoje. Bom, um ponto importante que a gente pode começar é exatamente assim, o que é DataOps? Será que é mais uma buzzword? Será que é mais uma solução que está chegando no mercado que é um nome bonito para juntar algumas metodologias já conhecidas? Bom, você já encontra hoje na Wikipédia uma definição que realmente é uma metodologia orientada a processo, uma metodologia que visa trabalhar, orientar, auxiliar os times de dados e analytics para reduzir o tempo de implementação de projetos e com melhor qualidade. Esse é o ponto principal de todo o projeto. O Ericsson Group é um grupo americano, uma consultoria que vem trabalhando há muito tempo o conceito de DataOps e também tem vários artigos que depois a gente vai comentar um pouco sobre a metodologia, a sugestão de metodologia que eles colocam e justamente traz alguns conceitos também complementares ao que eu falei anteriormente. Entre eles, a questão de que eu preciso ter uma melhor comunicação, né, uma comunicação dos times para que eu possa ter atividades com valor, aquilo que entregue valor para o negócio, né, para a empresa e, por sua vez, consigo então fazer inovação, conhecer os dados, que é essa grande dificuldade que a gente enxerga hoje em muitos casos, onde empresas não têm a condição de entregar mais valor ou não conhecer os dados. Bom, DataOps começou já há uns 4 anos e vem crescendo bastante. Já em 2018, e aqui eu já trago também a versão 2019, do Hype Cycle do Gartner, onde coloca aqui já o DataOps numa curva de crescimento de adoção. É uma inovação recente que trabalha justamente alguns conceitos de dados, DevOps e Agile principalmente. Então, a gente já enxerga, o próprio Gartner enxerga como algo importante para o sucesso dos projetos. E por que a gente coloca esse sucesso do DataOps em nossos projetos? Justamente é a questão de que, quando foi concebido esse manifesto, então vocês podem encontrar mais detalhes aqui nesse site, que é o dataopsmanifesto.org, foi enxergar várias situações, casos de insucesso nos projetos de Big Data. Isso eu estou falando, pelo menos, foi lançado já há uns 5 anos atrás, o manifesto, avaliando quais são os problemas que aconteceram, quais foram as dificuldades que aconteceram em desenvolver projetos de Big Data, ao qual muitos deles falhavam, muitos deles não tinham sucesso. Entendendo isso, um grupo de empresas, pessoas, consultores independentes, criou um manifesto que é um conjunto de 18 práticas, melhores práticas, para que eu possa ter atenção num projeto de analytics. E justamente se traz essa questão que o Gartner, numa pesquisa, trouxe, que 22% do tempo no processo de analytics realmente é gasto por novas iniciativas, por entender os dados e isso gerar, né, ou aprimorar os insights de dados. Agora, qual é o maior tempo que a gente gasta? Mais de 56% é gasto em execução operacional, é na modelagem, na gestão dos dados, e isso acaba trazendo, né, um tempo muito grande e, consequentemente, pode gerar atrasos, problemas de qualidade. Então, isso, como eu posso resolver isso? Como é que a gente pode trabalhar de forma melhor para que possa ser mais eficiente na questão da parte operacional e, consequentemente, aumentar meu tempo, dar mais tempo para o meu time realmente trabalhar com os dados, trabalhar com mais eficiência, conhecer os dados. E isso parte do principal benefício, então, do DataOps é juntar a questão de ferramentas que auxiliam o controle
E a gestão do processo de pipeline envolve pessoas que querem trabalhar com dados, que consomem dados, pessoas que vão prover esses dados e toda uma equipe que vai produzir, que vai desenvolver toda essa cadeia de dados. E isso que é o fundamental hoje que a gente entende que entrega valor quando estou trabalhando com dados hoje na minha empresa. E tem alguns frameworks que a gente trabalha hoje aqui na Data Lakers, né? Um deles é a Datam, que coloca que, de forma bem simples, que eu tenho várias fontes, né? É natural que eu tenha várias fontes de dados, né? E tenho que trabalhar processos, tecnologia e organização. São os três pilares para que eu possa organizar o meu processo de DataOps. Não é um software somente, não é somente uma caixinha que eu aperto, instalo e já sai rodando. É cultura, é pessoas. Então, isso é fundamental quando eu trabalho para poder organizar. E aí eu tenho toda a questão de definição de como eu estou usando os dados, né? Como eu estou publicando e versionando esses dados, como é que eu estou fazendo a catalogação dos dados? Esse é um ponto fundamental em toda a arquitetura, quando eu penso em implementação de uma estrutura de DataOps. Como é que eu faço a governança e política de acesso, segurança e outras práticas? O armazenamento, isso é fundamental. Quando a gente define a estrutura de como eu vou armazenar esses dados, como é o ciclo de vida desse dado. Toda a parte de movimentação, automatização, aí sim aqui está muito focado na questão do teu pipeline, do teu processo de gestão, né, e toda a parte de engenharia de dados, e por sua vez, toda a parte de qualidade. A taxa de enriquecimento de dados é fundamental. Então, aqui esses processos justamente auxiliam a você definir a melhor forma de controlar em cada uma dessas caixinhas, né, como você vai entregar para os consumidores, né, que são pessoas comuns, ou analistas, ou desenvolvedores, ou cientistas de dados que vão trabalhar com os dados que você vai estar provendo. Então, esse framework são três pilares, como eu falei. Processo, baseado em Agile. Então, o DataOps ele traz os conceitos de Agile para que possa ter agilidade no processo de entrega. Arquitetura e infraestrutura. Aí é questão de pensar qual a melhor arquitetura, e a gente vai estar falando aqui justamente quais são as ferramentas que eu tenho hoje na Google para que eu possa atender esses conceitos que a gente comentou há pouco. E organização, aí assim, é claro, definido papéis e responsabilidades na minha estrutura para que eu possa estar atendendo e assim viabilizando todo o meu projeto com segurança. Então, nesse conceito, pegando aqui, né, o símbolo do infinito, né, que foi inicialmente criado pela DevOps, e é justamente aqui adaptando para o DataOps, é justamente todo o processo cíclico, incremental da construção dos seus dados. E vamos entender como é que isso casa com as ferramentas que eu tenho hoje na GCP. É possível implementar DataOps na GCP, no conceito, olhando pelo lado da tecnologia, nós temos, lembrando, de ter processos que têm que ser definidos, tem pessoas que têm que ser definidas, mas eu tenho um papel fundamental, que é a questão da minha estrutura hoje de a tecnologia que vai dar suporte à minha solução, ok? Bom, vamos lá então. Aqui eu trago um modelo que exemplifica muito mais detalhadamente aquilo que a gente conversou anteriormente, que foi desenhado pela Eckerson Group, justamente entendendo todo o ciclo, todas as etapas em relação à tecnologia de dados e a processo. Vamos entender rapidamente só para depois vocês fazerem os links com as soluções que a gente tem hoje dentro da GCP. Então, naturalmente, eu tenho aqui uma parte em cima que é a parte de processo, que envolve, né, o clássico, né, CI/CD, Continuous Deploy, Continuous Integration. Essa é uma parte importante da escola de DevOps, né? A parte de orquestração do meu workflow scheduling, também outro ponto importante dentro das práticas de processo, e por sua vez, e por sim, a parte de monitoria, métricas, alertas e reporte. Então, isso aqui contempla. Aqui, então, nós estamos falando de tecnologias Agile, tecnologias de DevOps, que permite com que eu faça a gestão do meu processo do pipeline. E começa por fonte de dados. Essa fonte de dados vai ter um processo de gestão de dados, e por sua vez vai aplicar, né, toda a parte de engenharia para definir
datasets, conjuntos de dados, por sua vez, vai entregar produtos de dados, que são relatórios, modelos, né, dashboards, que vai permitir com que a gente possa passar essa estrutura dentro do nosso ambiente aqui. Ok? Bom, vamos lá então. E na parte de tecnologias, nós temos que se preocupar com relação à captura dos dados, né? A captura é fundamental dentro do meu processo. A parte de integração, aí entra efetivamente as soluções de ETL, Profile, né? Segurança da informação. Preparação, catálogo, lineage, governança, aqui importante, eu ter condições de preparar meus dados. E, por sua vez, eu tenho aqui a parte de Data Analytics, que é as ferramentas que vão me entregar o meu dashboard. Então, todo esse ciclo que vocês estão vendo aqui, mais detalhadamente, são pontos importantes no processo, né, de construção do meu pipeline, da minha entrega de dados. Desde o momento que eu defino os modelos, as origens que eu quero capturar, até a entrega para os usuários, né, poderem de negócio, poder trabalhar. E qual é a ideia aqui agora? A gente poder linkar esse processo às tecnologias que eu tenho disponível dentro da GCP. Então vamos começar com o primeiro ponto aqui, que é justamente como é que é construído o pipeline? Qual é a visão de um pipeline dentro da GCP? Aqui, essa estrutura aqui, eu recomendo quem quer mais detalhes, tem lá no thecloudgirl.dev, que é o GCP Scratch Note. Então, tem vários desenhos bem bacanas aqui, que ilustram de forma, né, gráfica aqui alguns produtos da GCP, e aqui eu peguei algumas informações para poder ilustrar para vocês o que são os produtos. Então, eu tenho uma série de produtos hoje que nos auxiliam na parte de captura, na parte de gestão de dados, onde desde a parte de captura de dados de streaming, no caso aqui eu tenho o Cloud Pub Sub, na parte de serviço de transferência, quando eu faço uma migração de dados também, estou usando o Data Transfer Service, ou a parte de armazenamento, que aí sim é um processo mais de migração de dados através de transferência de arquivos, toda a parte de IoT também, de suporte de serviço IoT, e depois, a partir da captura, eu passo para o processamento. E aí eu tenho soluções como Dataflow, Dataproc e Dataprep, que são soluções e serviços gerenciados na GCP, que permite processamento de streaming, o batch Dataflow. Temos o Dataproc, que é uma arquitetura baseada em plataforma Spark e Hadoop, né, que eu posso estar utilizando dentro da cloud. E o Dataprep, uma solução, a gente vai falar um pouco dela, sobre de um parceiro, que é a Trifacta, uma das principais empresas na área de Data Prep. Também está disponível dentro da GCP. O armazenamento, aqui é fundamental, eu tenho várias alternativas. Então, aqui eu tenho 10 alternativas de armazenamento em cloud, que é o Cloud Storage, de arquivos, classicamente no conceito de buckets, e o BigQuery, que é o grande best-seller da estrutura, então, da GCP de armazenamento, tanto para um raw data, quanto também para um DW. E eu tenho a análise do Data Warehouse, baseado também, obviamente, no BigQuery, que dá toda a engine de processamento como serviço, e que, por sua vez, vai ser utilizado para tanto nas plataformas de machine learning, inteligência artificial que a Google provê, e a parte de visualização. A Google também tem uma solução de visualização, que é o Looker, e também o Data Studio, que é uma outra solução que a gente vai comentar um pouquinho. Mas além dessas ferramentas, nós temos aqui embaixo o Cloud Data Fusion, que é uma solução de ETL, né, de construção de ETL de forma gráfica, né, low code, ou seja, com um mínimo de código, para que possa atender todo esse processo de captura até os dados estarem no BigQuery. Mas, dentro daquele conceito que nós vimos antes, é importante a parte de catálogo. E aí eu tenho uma solução que unifica todas as informações que estão aqui armazenadas, os datasets, em um catálogo, né, no modelo de descoberta de dados, e que, por sua vez, tem todo um processo de orquestração, né, baseado no Apache Airflow, fornecido pelo Composer. Mas cada uma dessas caixinhas aqui, ela tem um papel importante, e a gente vai ver como eu posso colocar isso dentro da metodologia de DataOps. Como é que eu trabalho isso dentro da nossa metodologia? Então vamos enxergar cada um ponto. Primeiro, olhando os processos, eu tenho aqui a orquestração. E a orquestração, como é que eu faço isso dentro
da GCP, da Google Cloud, é justamente usando o Compose. O Compose é uma ferramenta muito conhecida certamente por vocês, né, que é a parte Airflow, só que é um serviço gerenciado, uma estrutura gerenciada que ela provê toda uma instância do Airflow. Então, o Airflow, né, que é dentro da GCP a gente chama de Cloud Composer, é a ferramenta, né, que permite com que eu consiga fazer todo o workflow de orquestração do meu pipeline. Então, essa é a primeira parte do processo de desenhar a minha gestão, é como eu vou organizar meu pipeline, como eu vou organizar o meu processo de gestão, transformação e análise dentro de um fluxo. E aí, para isso, eu utilizo toda a estrutura hoje que a iFlow provê para que possa justamente auxiliá-los a construir toda essa estrutura. Então, esse é o a primeira componente que atende esse primeiro processo que eu estou falando, que é a orquestração, justamente permitir com que vocês façam toda a questão de acesso à orquestração. Então, para quem trabalha, já conhece a Airflow, é totalmente nativo, é totalmente a mesma experiência que você possa ter tido já em outros projetos utilizando o Airflow. Bom, parte de monitoria. Aí, no caso, tem um conjunto, né, que a Cloud, né, GCP oferece justamente para fazer toda a monitoria. Aqui eu peguei só uma parte que engloba vários componentes, que é o Cloud Monitoring, mas eu tenho toda a parte de login, a parte de processamento. Então, é importante, aí vem um ponto-chave na minha implementação de um processo na Google Cloud é verificar, validar e garantir que o meu serviço que eu estou utilizando e, consequentemente, a implementação que eu estou fazendo dentro da GCP, seja com Dataflow, Datafusion ou Compose, estão colocando os logs dentro da estrutura do Cloud Logging. E, consequentemente, eu vou ter acesso ao Cloud Monitoring, que aí vai permitir com que eu faça alertas, faça avaliação de logs, faça descoberta de logs, né, e isso auxilia a minha automatização de processo. Então, esse é um dos componentes, existem vários outros ali dentro da cloud, mas isso engloba vários assuntos importantes para que vocês possam estar validando e entendendo como vão trabalhar nesse ponto. Bom, seguindo aqui o próximo passo, eu tenho a parte de Data Analytics, que aí eu tenho soluções, toda uma suíte dentro da GCP para fazer toda a parte de inteligência artificial, que é o AI Hub. Esse é um dos serviços. Existem os serviços automatizados, né, dentro do BigQuery também que eu posso utilizar. Então, existe uma série de soluções que vocês podem estar utilizando integrada a toda a estrutura de dados que vocês vão estar provendo para os usuários de vocês. E também já nativo dentro da plataforma Google Cloud, o Data Studio, que é justamente uma solução que consegue não só trabalhar com um vasto número de fontes de dados, mas também uma estrutura que vocês podem trabalhar justamente com a estrutura de dados do BigQuery. Então, isso auxilia vocês a rapidamente prover todos painéis, relatórios, para que possa estar visualizando dentro da estrutura de dados que vocês têm hoje na GCP. Preparação. Preparação aqui, nós vamos falar de dois assuntos aqui dentro da lista de itens, que é o catálogo e o data prep. Vamos falando do catálogo, é justamente nós recomendamos muito a utilização do Data Catalog, que é um serviço gerenciado para a descoberta de dados e metadados, de forma gerenciada pela GCP e que captura dados que vão estar no BigQuery, no Cloud SQL e outros componentes de armazenamento. Então é fundamental, dentro da estrutura de dados que você vai construir na GCP, que avalie justamente a estrutura de dados e a utilização do catálogo, porque isso vai utilizar a você ter uma visão clara do que você tem de dados dentro. A gente sabe que ao longo do tempo vai se criar novos datasets, esses datasets vão criar outros datasets, esses datasets novos vão criar visões sobre esses dados, e isso acaba se perdendo a história, e se perdendo o lineage, todo o ciclo de vida dessa informação. Então é fundamental a implementação do catálogo e vocês têm disponível uma ferramenta dentro da GCP. Uma outra ferramenta que é baseada numa solução chamada Trifactor é o Cloud Data Prep. É uma solução muito boa
que permite que vocês analisem os dados, isso principalmente quando se fala de fazer um profile dos dados ou até preparar dados para fazer a parte de data science, né, no caso de preparação de dataset para fazer treinamento de modelos, né, dentro da arquitetura de machine learning. Vocês têm o Cloud Data Prep, então é uma solução bastante robusta, é um serviço baseado na Trifacta que permite que vocês entreguem toda essa preparação de dados. Recentemente, até acabei não colocando aqui, também pode auxiliá-los vocês, o Dataform. O Dataform foi uma ferramenta recentemente adquirida pela Google, incorporada à GCP, aonde integra justamente diferentes fontes de dados e principalmente você trabalhar com dados dentro do BigQuery, então permitindo que você analise, modele e faça também preparação de dados com dados que estão dentro do BigQuery. Então vale a pena também dar uma olhada no Dataform. Bom, o outro passo aqui, chegando é a parte de integração. E aqui eu destaco dois produtos que é fundamental, que é o que a gente mais utiliza hoje, o Dataflow e o Datafusion. O primeiro é o Dataflow. O Dataflow é uma solução, né, serverless, altamente performático, tanto para fazer processamento baseado em streaming quanto batch. Qual é o grande diferencial dele? É uma solução que ela é baseada no Apache Beam, é um SDK, onde a Google tem investido muito nesse projeto, o Apache Beam, onde você cria templates, né, do teu fluxo de dados e aí depois automatiza o processo dentro do Dataflow. E realmente, então, isso dá muita velocidade e realmente a performance é muito boa no processo de gestão, seja processo batch ou streaming. E também, já tem mais uns 2 anos aproximadamente, a Google investiu no Datafusion. O Datafusion é uma solução baseada em um open source chamado CDAP. O CDAP é uma solução open source que se mantém aberta, se mantém ainda disponível, o CDAP, e ela foi adquirida pela Google, aonde ela transformou toda essa estrutura do CDAP num serviço, né, de desenvolvimento de pipeline. Então, o CDAP é uma solução de interface gráfica com low code, ou seja, sem código, realmente tem componentes, já que graficamente você vai montando o pipeline, e depois você faz todo o scheduler e toda a integração. O interessante é que como a solução ela é bastante aberta, e isso é em toda a solução, isso é um ponto destaque na solução da GCP, é justamente toda a possibilidade de integração que eu tenho a partir de APIs, de qualquer componente. Então, tem casos que justamente a gente faz a orquestração através do Compose, né, a solução baseada no Airflow, chamando pipelines via Dataflow ou chamando pipelines que estão dentro do Datafusion. Então, realmente é muito flexível você ter toda a estrutura e é importante quando você monta a arquitetura olhar com atenção de cada um desses componentes, de forma que você consiga organizar e estruturar esses dados da melhor forma possível. Bom, o outro componente importante aqui é a parte de streaming, captura de dados. Então, pegando aqui exclusivamente streaming, obviamente a solução de ETL captura dados, não tem dúvida, mas vamos pegar a parte de streaming aqui, que é um ponto importante hoje, que aí a gente utiliza o PubSub. O PubSub é uma solução, né, também é um serviço gerenciado que permite justamente a gente fazer a captura baseado em eventos. Então, conceitos já conhecidos, né, onde eu tenho um evento que produz, um serviço que produz aquele evento, o outro consome, conceitos que a gente conhece hoje de uma arquitetura Kafka, por exemplo. Então, justamente, eu crio os tópicos e a partir daí eu faço todo o consumo desse streaming. Então, é interessante que eu tenho toda essa solução gerenciada que permite que eu tenha flexibilidade na forma que eu vou estar gerenciando e organizando os meus serviços. Tá? Então, é totalmente integrado e a partir do PubSub eu posso colocar consumir essas mensagens pelo Dataflow, Datafusion ou outra solução que eu queira adotar. Fechando agora o ciclo, eu tenho uma parte importante do CI/CD. Então, quando a gente fala de CI/CD, um ponto importante é a questão de repositório de versões de dados. Então, é importante que eu tenha condições de gerenciar esse repositório e aí, com isso, eu tenho uma solução gerenciada baseado em Git, né, que é o Cloud Source Repository.
Então, dentro da plataforma também eu posso integrar todos os conceitos. E aí eu posso utilizar, e a gente tem utilizado o Composer como solução de orquestração dos meus processos de CI/CD. Então, eu consigo fazer com que o Compose possa ser uma das ferramentas, uma das soluções que a gente recomenda para fazer toda essa integração. Existe o Function, existe o Cloud Building, existem outras alternativas. Aqui eu estou destacando o Compose, que no caso, para pipeline de dados, né, que envolve Dataflow ou envolve o Datafusion em especial, tem se mostrado bastante eficiente. Óbvio que tem outras alternativas também na plataforma, muito delas voltado à parte de CI/CD para aplicações, né, transacionais ou microserviços, enfim. Então, existem várias alternativas, então aqui eu coloco uma alternativa que pode ser utilizada, que a gente tem em alguns casos já implementados, principalmente quando a gente utiliza o Datafusion. Já no caso, o Git é fundamental para fazer toda a questão de gerenciamento de fontes, a questão de publicação, versionamento, isso é fundamental para o nosso processo aqui. Enfim, passando então por todo esse ciclo que nós comentamos, relembro que nós temos toda uma estrutura que foca a parte de processos, que é justamente a parte de CI/CD, a parte de orquestração, scheduler, a parte de monitoria. Então, aqui eu tenho os componentes que me auxiliam nessa parte. E para gerar todo esse fluxo de data, desse pipeline aqui, eu tenho também toda a parte de tecnologias que vão dar suporte, desde a captura, a integração dos dados, a preparação dos meus dados, e aí entra, destaco sempre a questão do catálogo e a questão da parte do Data Studio e o AI. Então, são duas soluções importantes que auxiliam vocês a entender cada um desse processo e como você pode estar suportando dentro da tecnologia, dentro do processo, perdão, dentro do processo de DataOps, que é justamente você prover a gestão do teu ambiente em cada uma dessas fases. Então, isso é fundamental para que você tenha sucesso no teu pipeline, escolher a arquitetura e tenha uma solução que permita com que você faça o gerenciamento. Então, o que a gente mostra aqui, que toda solução hoje, baseada nesse processo que nós utilizamos hoje numa arquitetura de DataOps, é possível e completamente gerenciável dentro da plataforma da Google. Então, em resumo, nós temos toda aqui numa outra blueprint, eu tenho toda a solução de várias fontes de dados que vão estar feitos toda a parte de gestão. Como eu falei, baseado então tanto no Datafusion, o Dataflow ou o PubSub. Eu tenho alternativas de armazenamento baseado no Data Lake e o catálogo de dados fundamental aqui dos metadados. Eu vou ter transformações que vão colocar informações que pode estar no meu BigQuery e utilizando para o meu Cloud Machine Learning ou explorando dados no Cloud Data Lab, no Data Studio, ou outras soluções externas, como Click, Power BI e Tableau. Então, aqui, né, para fechar, a, toda a arquitetura de referência hoje que eu tenho dentro da Google nos permite a construção de todas as pipelines, de acordo com o caso de uso, de acordo com a necessidade efetivamente que eu tenho de uso. Isso é importante avaliar o que eu preciso para resolver o meu problema. Como eu vou armazenar os dados, como é que eu vou fazer o meu pipeline, como é que eu vou construir. Se é uma solução streaming, se é uma solução batch, como é que eu vou estar organizando isso de forma segura e confiável. Tá? Concluindo, então, os pontos fundamentais que a gente pode destacar no nosso processo justamente primeiro, importante definir com clareza a arquitetura da GCP. Então, isso que eu coloquei para vocês é definir exatamente cada um desses passos. Como é que eu vou estar organizando a arquitetura de acordo com aquilo que é necessário. Comece simples, comece bem objetivo, vá dominando os componentes, uh, garantindo que tenha a parte de catálogo, tenha a parte de log com segurança. Então, isso é fundamental no nosso processo de construção. Segundo ponto, definir, obviamente, as responsabilidades e os papéis do time. Dentro do time de DataOps, aqui a gente não explorou nesse assunto, mas existe engenheiro de dados, existe analista de dados, existe arquiteto de dados, existe analista de negócio, então, existe testers, né, parte de qualidade. Então, é fundamental ter clareza e que trabalhe realmente em equipe para poder estruturar os dados de forma eficiente e, consequentemente, a gente possa estar construindo realmente um pipeline com velocidade, de forma incremental e com segurança.
Organizar cerimônias, aí vem toda a questão do Agile, né, isso é importante, toda a questão de gestão e acompanhamento do projeto. Então a gente tem trabalhado, nossos projetos com sprints, né, de 2 semanas, então a cada 2 semanas tem que ter uma entrega de dados, tem que ter uma entrega de gestão de dados, né, de forma incremental, vai fazendo um roadmap, fazendo a priorização de acordo com a necessidade de negócio que você tenha. Então é importante definir com clareza quais são essas prioridades para que realmente possa atender projeto. E fazer uma gestão de contínua de custo. Aqui, embora não é explicitamente uma questão ah, ah, fundamental no processo de Data Ops, mas eu destaco aqui porque muitas vezes os projetos em nuvem, às vezes, criam alguns problemas, criam alguns estresses pela falta de gestão de custos. Seja antes de iniciar o projeto ou durante o projeto ter feito uma monitoria para usar com eficiência, usar com eficiência todos os serviços de acordo com a necessidade de recursos que você precisa. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer ao evento pelo convite. A ideia aqui é passar essa visão de como eu consigo conectar esse processo de DataOps ao mundo GCP. Tá? Eu sou fundador, né, CEO da Data Lakers, né, uma empresa focada na parte de engenharia de dados. Aqui tem meus contatos no LinkedIn, Twitter e e-mail. Tá? Nós somos parceiros além da Google Cloud, da Denodo, da Talent e da Cloudeira. Então, fica aqui meus contatos, qualquer dúvida, vou estar à disposição. Vou estar durante o evento aqui no chat do evento para tirar dúvidas durante a palestra. Então, fique à vontade de fazer as perguntas, vou estar à disposição para esclarecer, ou outra vez do LinkedIn, aí fica o contato, o e-mail, para vocês tirarem dúvidas e explorar mais essa tecnologia, esse processo e tecnologia da Google Cloud para tornar o teu projeto ah, de Big Data, né, de Data Lake com sucesso. Não é um processo simples, não é um processo rápido, é uma construção, é um processo que você vai construindo com cultura do time empresa. Então, é um processo que são várias etapas que envolvem a parte de processos em relação à parte de Agile e a parte de automatização que envolve conceitos de DevOps. Então, a junção desses mundos, somado a conceitos de dados, modelagem, necessidade de dados, visa justamente você entregar um processo, um time orientado a DataOps. Então, como eu falei, não é um processo rápido, é um processo de construção, é um processo gradual, mas que realmente tem demonstrado sucesso aonde isso tem sido aplicado. E é importante analisar sempre as ferramentas. Cada vez mais as ferramentas estão suportando esses conceitos, trazendo soluções que permitam com que você tenha mais automatização, controle de qualidade, catálogo e processo, para que realmente você tenha sucesso no seu projeto. Tá? E é isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez ao Roberto e ao time aí do Congresso pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa sessão. O objetivo é passar esses conceitos para vocês e como isso se encaixa hoje no mundo da Google Cloud. Fico novamente à disposição dentro do chat aqui do evento durante a palestra, né, e ao final mesmo, para tirar dúvidas. E qualquer coisa, fico meus contatos aqui para a gente explorar mais esse mundo do DataOps. Obrigado a vocês e que tenham todos um bom evento.